Fala galera, tudo certinho? Para quem não me conhece, eu sou o professor Gabriel Castilho, o seu professor de exatas. E hoje a gente está aqui com um cenário um pouco diferente, eu estou dando aula pelo computador, porque minhas canetas acabaram e eu pedi pela internet, ou seja, eu vou ficar dependendo da Shopee para trazer essas canetas para mim. Só que eu não quero deixar de gravar conteúdo para vocês e gravar conteúdo relevante, beleza, gente? Então eu vou continuar com a nossa playlist de Química Orgânica, para vocês ficarem atentos e seguirem essa caminhada que vocês estão seguindo em Química Orgânica comigo, beleza? Então se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque eu vou ensinar Química Orgânica para você do zero até o avançado. Além disso, muitas curiosidades de matemática, muitas brincadeiras, muitas zoeiras também. Tamo junto, se inscreve aí e vamos para a nossa aula. Vamos lá. A aula de hoje é sobre Química Orgânica, sobre a nomenclatura de radicais orgânicos. Se você não assistiu a aula anterior, eu vou deixar passando aqui na tela, certo? Um cardzinho, porque a aula fala da nomenclatura dos compostos e introduz os radicais orgânicos. Nessa aula, eu vou falar de todos os radicais, para nunca você errar o nome de nenhum mesmo, hidrocarboneto, beleza? Cai muito essas questões vestibulares, como FUVEST, Enem, entre outros. Então, vem comigo para a gente ver isso juntos e aprender de uma vez por todas. Vamos lá, então, para a nossa aula agora, galera. Nomenclatura de radicais orgânicos, beleza? Primeiro radical que a gente vai ver aqui é o nosso querido metil. O que significa metil? Il é terminação de radical. Met significa que tem um carbono. Ou seja, Gabriel, o que é um radical? É quando você tem uma cadeia de carbono aqui, ó, e simplesmente tem uma bifurcação em algum momento, beleza? Essa bifurcação indica que você tem um radical. E met é porque você tem um radical de um carbono. A sua opção fora da cadeia principal tem somente um carbono, beleza? Então, esse cara aqui, olha, é um metil, assim como esse cara aqui, assim como esse cara aqui, certo? São opções que você tem de cadeia, certo? Para sair da cadeia e com um carbono só, beleza? Ah, Gabriel, como é que eu dou a nomenclatura desse troço? Vamos lá, é muito simples mesmo. Vou dar a nomenclatura normal do composto, né? Vamos lá, vamos contar carbono. Tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, esse cara aqui vai ser o pente. Só tem ligações simples entre carbonos. É um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Só que ele tem um radical metil no carbono 2. Então, esse cara aqui é o 2-metil-pentano, beleza? Ah, Gabriel, mas esse cara aqui da direita, que você mostrou pra gente aqui, esse bonitão aqui, ele tem o quê? Duas ramificações, ele tem 2 radicais metil. Como é que eu dou a nomenclatura dele? Vamos contar a cadeia principal, olha. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, perfeito. Então, ele ainda vai ser pente, só tem ligações simples entre carbonos. Hidrocarboneto, beleza? Se você está com dúvida, assiste a aula anterior que vai sanar todas as suas dúvidas sobre essa nomenclatura aqui. E aí, eu tenho ali 2 caras metil, correto? 2 saídas da cadeia principal, certo? Onde eu tenho um carbono em cada. Um está no carbono 2 e o outro está no carbono 3. Lembrando que a gente conta os carbonos de forma que fique menor número para os radicais, insaturações e funções. Então, esse cara é o 2,3, certo? O quê? Dimetilpentano. Gabriel, por que esse cara é 2,3 dimetilpentano? É porque ele tem no carbono 2 e no carbono 3, 2 radicais metil, por isso dimetil. E se estivesse no carbono 2, 3 e 4, seria 2,3,4 trimetilpentano, beleza? Entenderam? Facinho, né? Então vamos falar do etil agora. O nosso querido etil, como que ele funciona? Vamos lá, muito importante aqui. A gente tem uma cadeia aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, certo? Então seria hex, o hexano, fechou essa cadeia, só ligações simples hidrocarboneto. Só que no carbono 1, 2, 3, no carbono 3, certo? Ele vai ter uma saída da cadeia com 2 carbonos. 2 carbonos é o quê? Et. E saída da cadeia significa o quê? Radical. E todo radical termina com il, gente. Então, morreu. Esse cara aqui é o 3-etil-hexano, beleza? Seria o 3, porque está no carbono 3. O que tem no carbono 3? Um etil.
Por que que tem um etil no carbono 3? Porque quiseram colocar lá, né? Então, tem o etil no carbono 3. Show de bola? E ele é o quê? Na cadeia principal? Hexano. Então, esse cara é o 3-etil-hexano. Mas muito, muito, muito cuidado, gente. Estou trazendo uma aula bem completa para você nunca mais errar nomenclatura de compostos orgânicos, beleza? Muito cuidado com isso aqui, olha. Dá uma olhada nessa cadeia aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4. A galera, 5 carbonos. Não. A cadeia, ela sempre é o maior caminho que você pode percorrer possível, beleza? Então, ó, 4, 5, 6. Essa é a minha cadeia principal, essa cadeia de corações que eu coloquei na tela para vocês, correto? E esse cara aqui é o nosso radical. Então, não confundam, gente. A nossa cadeia principal é o maior caminho que você pode percorrer seguindo os carbonos, beleza? E os que estão fora desse caminho são os nossos queridos radicais, beleza? Então, ó, vamos imaginar isso aqui, só para um exemplo. Eu poderia fazer minha cadeia principal aqui? Não, porque eu tenho 3 carbonos. Eu poderia percorrer esse caminho aqui. E por isso que essa é a principal, beleza? Então, sempre a principal vai fazendo umas bolinhas nos carbonos, contando onde fique mais carbonos possíveis. E o que sobrar é o seu radical. Não faça igual assim, tá para fora da cadeia ali, não é cadeia principal. Não, porque pode ser aquele caminho da cadeia principal e o outro, o radical. Beleza? Então, esse cara aqui seria o 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, X. Só ligações simples entre carbonos, AN. É um hidrocarboneto, O. Só que seria o 3-metil-hexano. Ou seja, está no carbono 3, o meu metil. Conseguiram entender isso? Show de bola. Vamos fazer um exemplo que pode confundir uma galera para você aprender e nunca mais errar. Vamos lá. Vamos lá então, galera. Qual é o nome deste composto aí? Um composto muito esquisito. Mas vamos conseguir fazer sem problemas, sem mais dificuldades. Vai dar bom, vamos para cima. Vamos lá. Dá uma olhada nesse cara aqui, olha. Ele tem 1, 2, 3... Opa, bifurcação. Minha cadeia principal é aqui ou minha cadeia principal continua aqui? Pô, é onde tem mais carbonos, então ela vai vir para cá. Opa, outra bifurcação. Caramba, para onde eu vou? Eu posso vir para cá, posso vir para cá e vai ter 2 carbonos. Ou eu posso vir para cá e ter 3. Opa, eu escolho onde sempre tem mais carbonos. Então, essa é minha cadeia principal e ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Se ela tem 7, é hept. E só tem ligações simples entre os carbonos, então é AN. Certo? E aqui você tem o hidrocarboneto, então o sufixo dele é O. Você tem na cadeia principal o heptano. Só que no carbono 3 e no carbono 4, você tem um metil e um etil, certo? Gabriel, qual vem primeiro, metil ou etil? Eu vou botar 3-metil, 4-etil ou 4-etil, 3-metil? E aí, qual que é o correto? O correto, galera, para explicar para vocês serem foda na química orgânica, começa pela ordem alfabética. Então, quem vem primeiro? O etil, porque o E vem antes do M. Então, vai ficar 4-etil, 3-metil, heptano. Beleza? Conseguiram entender isso? 4-etil, 3-metil, heptano. Porque tem no carbono, olha, 1, 2, 3, 4, um etil. Então, é 4-etil. Por que começa com etil? Porque sempre começa com a letra menor na ordem alfabética, beleza? E depois o 3-metil, porque M vem depois do E, que está no carbono 3. Gabriel, por que você não conta da direita para a esquerda? Porque senão ficaria 4-metil e 5... 4-etil e 5-metil. E a gente quer os menores números para os radicais possíveis. Lembrando que a ordem é menor número para função, se não tem função é hidrocarboneto, né? Em saturação. Se não tem saturação, radical, beleza? Show de bola. Detonamos essa questão. Vamos ver mais alguns radicais importantíssimos, beleza? Vem comigo. Vamos lá, meus amigos. Terceiro radical que a gente vai aprender aqui é o propil. Gabriel, são quantos? São muitos, beleza? São muitos radicais que a gente vai aprender hoje e o propil é um deles. Gente, prop é 3 carbonos, il é um radical, ou seja, você tem uma cadeia, certo? E uma das ramificações vai ter 3 carbonos, que é esse caso aqui, olha. Minha ramificação tem 1, 2, 3 carbonos. Então, por isso eu tenho um propil.
E quantos carbonos eu tenho na minha cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que eu tenho aqui uma ramificação. Então, eu posso vir para cá, para cá, para cá, tenho 3. Para cá, para cá, para cá, para cá, eu tenho 4. Então, por isso, certo? Nós temos que ir para a direita na cadeia principal. Qual que é o nome desse cara? Ele vai ter 7 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele é hept. Só tem ligações simples entre carbonos an, ou porque é um hidrocarboneto, heptano. Só que no carbono 3 dele, ele tem um propil. Então, esse cara aqui é o 3-propil heptano. Ficou claro, galera? Alguma dúvida? Vamos, então, para o nosso próximo, que também tem a ver com propil, e vocês vão entender agora. Vamos lá. Vamos lá, galera. Aproveitei o desenho para fazer o isopropil, que é o nosso quarto e não o nosso terceiro, beleza? Quem que é o isopropil? Pô, propil tem 3 carbonos. Sempre que você vê prop-il, significa que é um radical de 3 carbonos. Mas repara que a partir de 3 carbonos, você pode ter variantes do seu radical. Como assim, Gabriel? Variantes do seu radical. Vamos lá, dá uma olhada nisso aqui. Se fosse propil, seria 1, 2, 3 carbonos, igual a gente viu no exemplo anterior, beleza? Só que o isopropil, ele tem 1, 2, 3 carbonos. Ele é uma cadeia, certo? Ligada a outra cadeia, meio que paralela a outra cadeia. Ou seja, você tem um carbono que vai dividir 2 ligações em outros 2 carbonos. Por isso que ele não é o propil. Propil é quando é ligado rapidão. Propil ou N-propil. Se você ver N-propil, é ligado retão, beleza? Um carbono, depois o outro, depois o outro. O isopropil já significa diferente. O isopropil é o quê? É um carbono terciário, beleza? Onde ele vai estar ligado a 3 carbonos, que é o caso desse carbono aqui, ó, que eu vou colocar um coração. Esse carbono é um carbono terciário, ou seja, ele é iso. Ele tem um carbono para cima, um para o lado, outro para o outro. Imagina isso como equilibrado, beleza? Então, se o carbono faz 3 ligações e ele é um propil que tem 3 carbonos, iso igual, beleza? Ele faz 3 ligações com carbono, correto? E é propil, por isso isopropil. Ficou claro? Essa é uma dica de ouro. Anota aí, ó, iso igual propil 3, ou seja, o carbono terciário, que faz ligação com 3 carbonos, é igual ao propil, que é 3 carbonos, ou seja, ele é dessa forma que eu coloquei aí, beleza? Tentei explicar de várias formas para ajudar você a decorar, mas simplesmente olha para a tela e entenda. Quando estiver ligado dessa forma, é um isopropil. Assim como a gente vai ver várias outras formas de ligar, e se você entender um nome relacionado à forma, você não vai errar questão nenhuma, beleza? Então vamos fazer mais algumas para a gente ficar craque e entender os nossos compostos com radicais. Vamos lá. Então vamos lá, galera. Próximo radical, o N-butil. N, sempre quando você vê um N assim como radical, significa cadeia reta, beleza? Assim como o propil era o N-propil, certo? Então, a gente tem aqui o nosso N-butil. O que significa isso? Que a gente tem, olha, 1, 2, 3, 4 carbonos ligados um no outro diretamente, em linha reta, que a gente diz, beleza? Então, quem que é esse cara aqui? 1, 2, 3, opa, quantos carbonos eu tenho para cá? 1, 2, 3, 4, beleza. E para a direita, se eu continuar? 1, 2, 3, 4 também. Então, quando você tem a mesma quantidade de carbonos, certo? Tanto faz. Ou seja, neste caso, se eu tivesse contado o radical para a direita ou para baixo, também estaria correto. Esse cara, então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, ele é o nosso hept. Hept-an-no. Correto? Que eu falei anteriormente. Só que ele vai ser o quê? O 3, porque está no carbono 3, N-butil, heptano. Beleza? Mas, Gabriel, por que N-butil? Porque N significa que a cadeia é ligada linearmente. Você tem um butil, 4 carbonos, um depois do outro. N-butil significa isso. Agora, vamos dar uma olhada, porque além do N-butil, a gente vai ter o sec-butil, o terc-butil e o isobutil. Tranquilo, gente? Vamos lá, então. Vamos lá, galera. Aproveitei o desenho de novo. Já deu para ver que eu gosto de aproveitar os desenhos, né? Vamos lá, então. A gente tem agora o sec-butil. O que é esse sec-butil aí desenhado? Vamos lá. Quantos carbonos eu tenho no meu radical? 1, 2, 3, 4. Então, é um butil. Só que eles estão ligados em linha reta, um carbono, depois o outro, depois o outro, depois o outro.
Não, eles estão ligados a um carbono secundário, ou seja, o nosso radical começa com carbono secundário. Qual que é a definição de carbono secundário? Um carbono ligado a 2 carbonos. Olha o que a gente tem aqui, ó. Esse carbono que vai ser estrelinha está ligado ao quê? A 2 carbonos, beleza? Então, por isso que é sec-butil, porque não é linha reta. É um carbono do radical inicial, primeiro do radical, é secundário. Então, o terc-butil é o quê, Gabriel? É um carbono, primeiro ali no radical, primeiro que sai da cadeia principal, virando um carbono terciário, por isso seria o terc-butil. Então, qual que é o nome desse composto? Continua com 7 carbonos na cadeia principal, então é hept, an, o. No carbono 3, ó, 3, sec-butil, heptano. 3, sec-butil, heptano. Ficou claro, galera? Se tiver dúvida, deixe nos comentários que eu me proponho a gravar uma outra aula tirando só as dúvidas sobre a nomenclatura para vocês, beleza? Então, por que esse cara é o sec-butil? Porque o carbono, primeiro carbono da minha ramificação, é secundário. E minha ramificação tem 4 carbonos. Sec de carbono secundário, butil que tem 4 carbonos, começando por um carbono secundário. Beleza? Vamos lá, então, para o terc-butil. Vamos lá, então, o nosso terc-butil. Aproveitei a imagem de novo. Só corrigindo uma situação, galera, no sec-butil, esse carbono aqui era um carbono terciário. Você fala assim, pô, Gabriel, mas sec não era secundário? Sim, ele é secundário dentro do radical. Assim como esse, ele é terciário dentro do radical. O primeiro carbono do meu radical está ligado a 3 carbonos no radical. Repara, ó, o meu primeiro carbono do radical está ligado a 3 carbonos no radical. Por isso que eu falei que ele era secundário no anterior e terciário nesse. Só que a classificação do carbono é quaternário, que ele tem ligado a mais um carbono aqui em cima, beleza? Mas quando você tem o primeiro carbono do radical ligado a 3 carbonos, ele vai ser butil, porque são 4 carbonos. Só que o primeiro está ligado a 3. Se o primeiro está ligado a 3 no radical, terc-butil, beleza? Se o primeiro está ligado a 2 carbonos, sec-butil, contanto que eles tenham 4 carbonos no seu radical. Tranquilo? Então, qual que seria o nome desse cara? Seria o 3 terc-butil heptano. Correto? Heptano por quê? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na cadeia principal. Tranquilo, galera? E esse radical aqui, bonitão, se chama terc-butil. Show? Vamos ver agora o isobutil. Bora lá. Vamos lá, galera. O isobutil lembra muito o isopropil, porque ele começa como isopropil e no último carbono ele divide em 2 ramificações. Então, assim, olha, que é o desenho do nosso isobutil, beleza? O que eu aconselho vocês? Esses desenhos que são mais difíceis, sec-butil, terc-butil, só entenda como é o desenho, que quando você vê ele desenhado numa estrutura, você vai saber, pô, isso aqui é um sec-butil, isso aqui é um terc-butil. E não vai ter mais dúvida na hora de resolver os exercícios, beleza? Quais que são bons de você simplesmente entender o desenho e levar para sua prova? Os butil, certo? E o isopropil. Tranquilo até aqui? Vamos ver mais 2 exemplos de radicais, 3 exemplos de radicais, para completar o seu arsenal e você saber tudo sobre nomenclatura de compostos orgânicos, beleza? Vamos lá, então, para o próximo. Família, vamos lá, para finalizar, temos o nosso vinil. O que é o vinil? É um carbono saindo da cadeia principal, ligado a outro carbono, só que com uma dupla, beleza? Então, esse aí seria o nosso vinil. Dá uma olhada na figura dele, memoriza ela, porque esse é o nosso vinil. E os próximos 2 são uns que geram uma discussão muito grande e que eu vou ensinar para você a diferença de ambos, beleza? Vamos lá fazer os 2 juntos, vou colocar os 2 nessa mesma figura para a gente entender de uma vez por todas todos os nossos queridos radicais, beleza? Vamos comigo. Vamos lá, galera, nossos 2 últimos radicais. Se vocês sabem esses, cara, nossa, a prova vai ficar muito fácil, beleza? Então, se você tem dúvida, assiste o vídeo de novo, anota tudo direitinho, para vocês conseguirem entender os radicais fenil, radical benzil e todos os outros para ficarem craques na nomenclatura, beleza? Vamos lá então, galera. Os 2 aqui, olha, tem anéis de benzeno. Putz, beleza. Então eles têm a ver com benzeno. Tem. Só que quem que é o benzil
E quem que é o fenil? Vamos lá, galera. Quem que é o fenil? Fenil é quando você tem um carbono saindo direto da cadeia principal e no anel. Como assim, Gabriel? O primeiro carbono que sai aqui, ó, pimba, é esse aqui. Ele já está direto no anel? Sim, então é o fenil. Quando você tem um carbono no radical antes de entrar no anel, é o benzil. Então aqui a gente tem o benzil e aqui a gente tem o fenil. A nomenclatura é a mesma, beleza, gente? A gente vai colocar a numeração e vai colocar fenil ou benzil, dependendo de qual dos dois forem. Tranquilo? Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Se inscrevam no canal, que me ajuda muito, beleza? Tamo junto, é só o começo e até a próxima aula. Valeu, galera!